A ilha do Prumirim, lá em Ubatuba, parece o paraíso perfeito, não é? Mas e quando um lugar assim é descoberto por todo mundo? É exatamente essa história que vamos desvendar hoje. A história de um paraíso e do paradoxo que, olha só, ameaça acabar com ele. A primeira impressão é essa mesma. Um verdadeiro paraíso de cartão postal, sabe? Águas calminhas, areia branquinha, aquele tipo de lugar que dá vontade de largar tudo e ir para lá. Só que, por baixo dessa superfície tão tranquila, tem uma tensão que está crescendo. Vamos entender o que está acontecendo. Bom, para começar, vamos tentar entender esse encanto todo. Afinal, o que faz desse cantinho de Ubatuba um destino tão desejado? A resposta, na verdade, está numa combinação única de coisas que a própria natureza foi esculpindo por ali. Então, o segredo de Promirim não é uma coisa só, sabe? É a soma de tudo. As águas são tão calmas e transparentes que dá para ver uma vida marinha riquíssima, peixes coloridos, tartarugas passando. Não é à toa que é um dos melhores pontos de mergulho de Ubatuba. E para completar tudo isso, é abraçado pela Mata Atlântica, sabe? Criando um ecossistema completo, super vibrante. Ok, e parte da magia de um lugar assim mais isolado está justamente na jornada para chegar lá, né? Então bora ver quais são os caminhos que levam a esse refúgio. Olha só, as opções de travessia já mostram que tem diferentes tipos de experiência. A mais rápida, mais direta, sai da praia que fica bem em frente à praia do Prumirim mesmo. Agora, quem sai lá da praia do Itaguá, por exemplo, já embarca numa viagem bem mais longa e mais cara também. Geralmente é de escuna, e o legal é que aproveita para explorar outras ilhas no caminho. Mas, ó, para quem curte uma aventura de verdade, tem uma outra rota, além dos barcos, claro. Imagina só, atravessar 800 metros de mar aberto numa prancha de stand-up paddle. É um baita desafio, né? Mas a recompensa, com certeza, é uma conexão muito mais íntima, muito mais intensa com o oceano. Certo. E depois de chegar lá, em terra firme, aí a ilha revela o seu verdadeiro caráter. O que será que a gente encontra por lá, hein? Além, claro, da beleza óbvia da natureza. Bom, a experiência de quem vai para a ilha costuma ser mais ou menos essa aí do comentário. Ó, a travessia é rapidinha e a recompensa vem na hora. E a grande surpresa é encontrar um barzinho de apoio ali, sabe? Uma estrutura bem simples, mas que dá um conforto sem estragar aquele clima rústico do lugar. E aqui vem o detalhe que eu acho mais fascinante. Toda a infraestrutura da ilha, tudo mesmo, é cuidado por uma única família. É isso mesmo. Eles tocam o quiosque, eles pescam o peixe que vai ser servido, eles moram ali. É um toque de autenticidade que, nossa, conecta a gente direto com a alma do lugar. E falando em alma do lugar, olha que detalhe ecológico interessante. Sabe aquela vegetação rasteira que fica na areia? O nome dela é jundu e ela é super sensível. O facto de ter bastante jundu ali na ilha é como se fosse um bioindicador, sabe? Um sinal bem claro de que o ecossistema da ilha ainda está muito bem preservado. Pois é, mas é justamente essa combinação de beleza, de autenticidade e, claro, de acesso fácil que cria o grande paradoxo de Promirim. A mesmíssima magia que atrai todo mundo é o que acaba colocando a ilha em risco. E essa é a questão central, né? Aquele paraíso que era secreto, de repente vira um destino super popular. A tranquilidade some, dá lugar ao barulho, e o refúgio acaba virando um ponto de encontro. É o grande dilema que assombra os lugares mais bonitos do mundo, infelizmente. E dá para sentir essa diferença na pele, dependendo da época do ano. Na alta temporada, o clima é super animado, o quiosque está funcionando a todo vapor, mas o espaço na areia é disputado. Já na baixa temporada, a ilha te devolve aquela tranquilidade, aquele silêncio, mas aí tem o risco de encontrar o quiosque fechado. É uma escolha, né? Entre a conveniência e um pouco mais de sossego. E essa pesquisa aqui resume bem a situação, não só de Promirim, mas de Ubatuba como um todo. O turismo, claro, traz dinheiro, movimenta a economia local. Só que ele cobra um preço, e um preço alto, do meio ambiente e da cultura da região. É uma balança, sabe? Uma balança bem delicada e perigosa. E para a gente entender melhor essa balança, a gente precisa olhar para quem sempre viveu em equilíbrio com essa paisagem toda. A história de Promirim, simplesmente, não fica completa sem a gente falar da cultura caiçara. Então,
Quem são os caiçaras? Olha, para entender a alma de lugares como Prumirim, é fundamental saber disso. A cultura deles é um patrimônio vivo, sabe? Baseado num conhecimento profundo e sustentável do ambiente onde vivem. Eles são, de fato, os guardiões originais dessa costa. E aqui, olha só, talvez esteja a resposta para o nosso paradoxo, o tal do turismo consciente, aquele que busca uma conexão de verdade com pessoas como Newton Elohim. Quando se escolhe fazer um passeio com um pescador local, a visita deixa de ser só consumir uma paisagem bonita, ela vira uma troca cultural. E o mais importante, o apoio vai direto para a comunidade que por gerações e gerações cuidou e preservou esse lugar. No fim das contas, a história da Ilha do Prumirim é a história de tantos outros paraísos espalhados pelo mundo, né? E ela deixa pra gente uma pergunta fundamental. Como é que a gente protege os lugares que a gente tanto ama explorar? A questão aqui não é se a gente deve visitar, mas como a gente visita. E a resposta para isso talvez não esteja tanto nos guias de viagem, mas sim na conexão, no respeito e em quem a gente escolhe para nos guiar nessa jornada.